Romanos 12, versículo de número 5, diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu gostaria que toda a igreja lesse a uma só voz. Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia. Amados, então hoje na série Crescei-vos, nós estaremos abordando o crescimento em comunhão. Queira tomar o seu assento. Já oramos, já adoramos, já cantamos e agora nós vamos estudar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 5 assim: também nós. Assim também nós. Mas assim o quê? Assim como? Se recuarmos aqui nos primeiros capítulos, primeiros versículos, obrigado, pastor Gilson, especialmente o versículo 4, Paulo vai dizer que nós somos um só corpo e temos vários membros. Paulo usa essa ideia: nós somos um só corpo e temos vários membros. E ele chega a dizer aqui, na abordagem dele, que esses membros não exercem a mesma função. Cada membro tem uma função diferente. Umas com mais destaque, outras nem tanto. Mas somos um corpo, vários membros, e esses membros do nosso corpo, eles exercem funções diferentes. Então ele começa dizendo no versículo 5, aquilo que nós lemos: assim também nós como igreja, assim também nós cristãos, somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo Jesus, e ele diz assim: e somos membros uns dos outros. Olha que interessante. Nós somos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo, e nesse corpo espiritual de Jesus Cristo, eu e você somos membros desse corpo. E não, a exemplo do nosso corpo, não temos todos a mesma função. Isso é óbvio. O corpo não é só de mão, o corpo não é só de orelha, só de perna, joelho e pé. Cada parte tem o seu papel, e cada parte é extremamente importante. Às vezes o dedo mínimo, quando machuca, faz uma falta, não é mesmo? Às vezes um cabelo que encrava é uma dor de cabeça. Amados, a igreja, ela é composta por membros, e eu e você somos membros desse corpo de Jesus Cristo, e é necessário que nós entendamos isso para que nós cresçamos em comunhão. A sociologia, as ciências sociais, afirma que o homem é um ser gregário. O homem é um ser gregário. O que é um ser gregário? A palavra gregário vem de grei, rebanho. Olha só, o ser humano não é uma pessoa, um ente que vive isolado. Ele existe para viver em comunidade, e por isso a sociologia diz que o ser humano é um ser gregário. Numa linguagem bíblica, é ovelha, vive em rebanho, vive juntos. Tem um pastor que cuida, mas vivem em comunidade. Talvez alguém possa estar dizendo: pastor, eu sou uma ilha. Você que fez essa roupa que você veste, a aula que você teve lá no início da sua vida escolar, alguém te ensinou. Amados, nós dependemos um do outro. O empregado precisa do patrão, mas o patrão precisa do funcionário. O consumidor precisa da mercadoria.
Mas há uma bivalência, porque aquele que produz, ele precisa de quem adquira aquela mercadoria. Então o ser humano, ele precisa um do outro, e é uma tolice, é uma ignorância acharmos que nós valemos por nós mesmos, e está tudo bem. O veículo que te trouxe aqui, você já imaginou quantas mãos passaram nesse veículo para que você andasse nele, não é? O seu dia hoje, quantas pessoas cooperaram para que você vivesse hoje? No sentido espiritual também é assim. Nenhum de nós, escute o que eu vou te dizer, é suficiente espiritualmente sozinho. Assim como nós dependemos na vida física de alguém, eu produzo algo, mas eu preciso de algo que o outro produz. Um é professor, o outro é produtor rural, o outro é pecuarista, o outro é contador, o outro é advogado, e um depende do outro. É um equilíbrio social que faz isso. Espiritualmente também é assim. É um problema muito grande quando o crente pensa que ele pode viver com Deus sozinho. Porque a verdade que serve para a sociologia, serve também para a teologia. A igreja se faz necessária. Essa ideia de membresia, de comunidade, ela acompanha a igreja desde o início. Aliás, quando a gente está junto, parece que o agir do Espírito Santo é mais leve, é mais gostoso, não é? Você sozinho, você busca, mas de repente a gente reúne, começa a cantar. Você já percebeu como que a leitura congregacional é poderosa e gostosa? Você lê um salmo sozinho é uma coisa, quando reúne aqui 500 pessoas e vai ler o salmo, gente, que maravilha de texto. E alguém diz assim, eu ainda não tinha prestado atenção nisso. Porque há um agir do Espírito Santo de Deus quando nós nos reunimos. Amados, quando nós nos encontramos, há uma alegria no coração de Deus, porque os membros estão em sintonia um com o outro. E isso faz toda a diferença. Nós não somos chamados para vivermos isolados. A própria palavra igreja dá essa ideia. Eu estava vendo uma pesquisa um dia desse que fala que muitas pessoas vão numa igreja por conta de um cantor, de um pregador, por conta de um líder, mas elas só permanecem na igreja onde há comunhão, onde há o sentimento de pertencimento. E essa igreja, eu louvo a Deus, isso não é mérito nosso, é o Espírito Santo que faz isso. Irmãos, de longa data, onde eu passo, as pessoas dizem assim, pastor Benjamin, a Assembleia de Deus em Trindade, a AD Trindade, é uma das igrejas que melhor recebe os visitantes e os chegantes. E quando eu cheguei ali com essa palavra ardendo no coração, a irmã me recebeu naquela porta ali da esquerda com um sorriso de orelha a orelha e disse assim, a paz do Senhor, pastor Benjamin, bem-vindo. Olha que maravilha. Amados, o que cativa, o que segura, o que faz com que a gente defina congregar em algum lugar, congregar, gregário, unir-se, juntar-se, um de perto, outro de longe, não é outra coisa senão comunhão, amizade. E é algo sério nessa igreja, que o culto, a turma fala, pastor, o culto precisa terminar no horário. A gente termina o culto no horário e a turma fica aqui 1 hora e meia, 2 horas batendo papo. Tem dia que eu tenho que chegar e falar, irmãos, está perigoso, vamos embora, só tem meia dúzia de gente aqui. E isso é bom, é aquele sentimento de amizade, de comunhão, de assunto. E tem gente que bate papo aqui 30, 40 minutos e com a hora de sair ainda fala assim, vamos ali comer uma pizza. Que pizza que nada, quer estar junto,
não é? Vamos ali lanchar, tomar um suco. Amados, nós precisamos crescer em comunhão, porque quanto mais a comunhão da igreja aumenta, há um mover do Espírito Santo e a quantidade de pessoas aumenta. A Bíblia fala que Jesus ora antes de ir para o Calvário, e ele diz assim: Pai, eu peço que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. Amados, para que o mundo encontre Deus, para que haja uma conversão, há uma necessidade de comunhão no meio da igreja. Há uma necessidade de amizades verdadeiras entre nós. Há uma necessidade de investir nisso daqui, um crescimento em comunhão. É horrível quando você vai num lugar e não é bem recepcionado, não é? Isso vale até para o comércio, não é, pastor Gilson? O preço pode ser bom, você chegou ali, o vendedor te ignorou, você chamou, ele não atendeu, está lá no smartphone, você vai embora. Eu já vi cliente virar as costas e ir embora comprar mais caro, porque não foi acolhido, porque não foi bem recebido. Amados, a comunhão, ela faz toda a diferença, e nós, como irmãos em Cristo, diga irmãos em Cristo, isso é o que nós somos. Olha que bonito, irmãos em Cristo, brancos, negros, altos, baixos, gordos, magros, ricos, pobres, cabeludos e carecas, irmãos em Cristo Jesus, o Senhor. Olha que alegria, que sentimento gostoso de irmandade, porque é em Cristo que nós somos irmãos. E há algo que nós precisamos definir: igreja não é mesma coisa que templo. Templo é parede, é alvenaria, é prédio. Às vezes, por força de expressão, a gente fala, eu vou na igreja, se referindo ao prédio, ao templo. Igreja não é templo. Amados, igreja é gente. Jesus falou assim: onde 2 ou mais de vocês estiverem, eu estou com vocês. Isso é igreja. A palavra igreja, ela vem de uma palavra grega, eclésia, que significa assembleia. Preste atenção aqui. Igreja é ajuntamento. Se nós marcarmos domingo, às 19 horas, o culto não vai ser aqui, será lá na praça da prefeitura. Lá estará a igreja. Pastor, e o que vai ficar aqui? O templo. O templo. Porque isso aqui não é igreja. Igreja sou eu e é você. E a própria origem e significado da palavra igreja, que Jesus criou a igreja, eclésia, significa tirados para se unir um com o outro, tirados do mundo, arrancados do inferno, arrebatados do pecado, para se unir um com o outro. A palavra eclésia significa assembleia, ajuntamento. Eu não sou igreja sozinho. Eu não sou igreja na minha casa, porque eu não estou juntando com ninguém. Aliás, Jesus fala o seguinte: olha, se você for adorar a Deus, inclusive levar uma oferta, e lembrar que o teu irmão tem algo contra você, antes de adorar a Deus com a sua oferta, vai lá e reconcilia com teu irmão, porque quem não tem comunhão com o irmão, não está pronto para ter comunhão com Deus. Amado, se eu não sei ter comunhão com o irmão, e a Bíblia chega a dizer o seguinte: olha, você que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é um mentiroso, porque Deus você não vê, e o irmão você vê, não é?
Então, se eu não amo, se eu não tenho amigo, se eu não tenho comunhão com o povo de Deus, eu não sou de Deus. Isso é sério. A palavra igreja, congregar, preste atenção nisso aqui. Com é junto. Com é junto. Eu estou sozinho no altar. Pastor Gilson e pastor Rodrigo estão com o outro. Estão juntos. Com, junto, gregar, unir, juntar, grei, rebanho. É a mesma origem, é a mesma raiz da palavra. Congregar, eu me juntar com alguém para adorar o nosso Deus. Amém, amados? Isso é congregar, isso é ser igreja. E nós não podemos diminuir na nossa comunhão uns com os outros. Eu acredito até que a gente precisava prestar mais atenção naquelas pessoas que aproximam da igreja. Quantas vezes você já é crente aqui há tanto tempo e alguém chega pela primeira vez na igreja, no templo, na reunião, na assembleia, e senta do seu lado assim, todo acanhado, sem jeito, e a gente dá aquele olhadão assim frio, e não sorri, e não abraça, e não congrega, e não tem comunhão, e não diz: você é bem-vindo, você mudou para cá. O crente, o membro, o obreiro, ele precisa prestar mais atenção nisso. Esse moço é novo aqui, você está congregando conosco? Você veio, mudou, já é evangélico? Não, amém, mas você é bem-vindo a si mesmo, que bom, meu amigo, não é? Eu antigamente, quando eu ia apresentar, eu falava: os não evangélicos, os católicos, espírita, fica em pé, macumbeiro, quem vai para o inferno, fica em pé. Hoje eu falo assim: os nossos amigos, não é? Amigo dos crentes. Olha só, irmãos, amigo dos crentes, ele veio aqui na nossa assembleia. Na nossa assembleia. Quantos aqui já foram numa reunião de satanismo? Ninguém, porque nós não somos amigos deles. Então, se alguém vem num culto de crente, irmãos, ele está na sala da nossa casa. E nós precisamos entender que igreja não é pastor, igreja não é equipe de recepção. Diga: igreja sou eu. Igreja sou eu e você. Existe no Novo Testamento 114 vezes a palavra eclésia. Amados, nos 27 livros do Novo Testamento, 114 vezes a palavra assembleia, ajuntamento, reunião, igreja. E Jesus chama essa assembleia dele, a minha eclésia, a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a minha assembleia. O inferno pode até prevalecer num crente que congrega sozinho em casa, se isso é congregar, mas a igreja, o inferno não prevalece. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém, amados? Então nós precisamos aprender e crescer em comunhão, em congregar, em desfrutar de boas amizades dentro da igreja. Eu quero projetar uma frase aqui que eu tirei de um conceito de igreja. E o autor diz que igrejas são pessoas chamadas pela graça de Deus, por intermédio da fé em Cristo. Preste atenção, irmãos em Cristo. Em Cristo. Então, salvos, chamados pela graça por intermédio da fé em Cristo e juntas. Olha a igreja, olha a assembleia. Juntas glorificá-lo, quem? A Deus.
servindo quem? A Deus, na sua geração e em seu mundo. Isso é igreja. E eu chamo a atenção para essa palavra, pessoas juntas. Dá um sanfonão em quem está do seu lado e fala: irmão, juntos, juntos, juntos. A porta ou as portas do inferno não prevalecem quando a igreja é constituída de pessoas juntas. Juntas. Amados, isso é ser igreja. E Satanás, ele é campeão em afastar um crente do outro. Eu estava assistindo um programa desses de natureza, um tempo desse, de predadores, e é interessante porque os leões, as onças pintadas, eles chegam assim no rebanho, né? E aparta aquele que eles querem pegar. Eles vão, a hora que um separa, eles largam o bando e vai em cima daquele. Separa não, irmão, é fria. Separa não, porque o bando de demônios estão procurando crentes isolados, desigrejados. Crentes desigrejados. Não existe isso. Ou é igreja, ou não é crente. Porque crer é obedecer. E a palavra do Senhor diz que igreja é ajuntamento para glorificar e servir a Deus na nossa geração, juntos. E eu quero te apresentar aqui 3 tipos teologicamente de igreja. A primeira, ou o primeiro tipo, igreja o quê? De novo, igreja. O que é a igreja triunfante? Talvez você já ouviu, você sabe, e talvez, não é? O que é a igreja triunfante? Irmãos, igreja triunfante são todos aqueles, desde Jesus, que partiram para a eternidade salvos. Preste atenção aqui. Todos aqueles que morreram em Cristo, hoje, estão arrolados como igreja. Mas que igreja? Igreja triunfante. É uma igreja que já cumpriu a sua carreira, que já terminou a sua vida aqui na terra. Então, teologicamente, é conhecida como igreja triunfante. Mas existe um segundo tipo de igreja, qual que é? Igreja militante. Pastor, e o que é a igreja militante? A igreja de hoje. É a igreja viva aqui na terra. É a igreja que milita. É a igreja que prega o evangelho. É a igreja que visita o enfermo. É a igreja que evangeliza, a igreja que discipula. Igreja militante é aquela igreja que levanta a bandeira do Calvário. Essa é a igreja militante. É a igreja que enfrenta as potestades, é a igreja que enfrenta os demônios aqui na terra, é a igreja que está cheia do Espírito Santo hoje. Então, quem constitui integrante da igreja militante? Eu e você. A igreja dessa geração é a igreja militante. Existe um terceiro tipo de igreja, qual que é? Igreja. O que é a igreja glorificada? É a igreja pós-arrebatamento. Então, quem aceita Jesus é a igreja militante. Partiu para a eternidade, é a igreja triunfante. Depois do arrebatamento, igreja glorificada. Quem vai fazer parte da igreja glorificada? Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora a igreja glorificada vai morar junto no céu. Irmãos, como que eu não tenho comunhão hoje com a igreja militante, se a igreja glorificada vai seguir o sumo pastor que é Jesus Cristo e viver junto no céu?
andar nas ruas de ouro, morar nas mansões celestiais. A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos e forasteiros, caminhando para nossa morada eterna. Lá seremos igreja glorificada. Amados, não tem como não ser uma igreja de comunhão. Não tem como, porque a igreja militante se tornará triunfante e se tornará igreja glorificada. Essa é a ordem. Agora, bom vai ser quando a igreja militante for arrebatada e transformada em igreja glorificada, sem ter sido igreja triunfante. De igreja militante para o arrebatamento, para uma igreja glorificada. Quem gostaria de ser parte da geração do arrebatamento aí? Eu gostaria. Agora, eu não temo a morte. Eu gostaria, mas eu não temo a morte. Porque antes da transformação dos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. E essa palavra é verdadeira. Amém, amados? Então, a igreja, a eclésia, aqueles que se unem, que se juntam para adorar a Deus e servi-lo nesta geração, é a igreja militante. Nós precisamos ser unidos enquanto isso. A palavra militante vem de militar, aquele que milita, aquele que faz acontecer. Agora não, aí eu vou lá, dou glória a Deus, mas eu não participo com a comunhão de ninguém. Eu nunca fiz um almoço e chamei alguém em casa. Eu nunca fui na casa de nenhum crente. Irmão, isso está errado. Isso está errado. Talvez você não vai conseguir uma agenda para o pastor Gilson, Rodrigo, o pastor Benjamin, um líder, porque são muitas demandas, mas tem um irmão aí do seu lado. Já imaginou? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você já imaginou se todos os órgãos do corpo quisessem estar ligados no coração? Não, eu só vou trabalhar como mão se eu tiver grudada no coração. Aí o pé fala, eu estou muito longe, não vou andar mais não, eu quero estar grudado no coração. Aí a orelha fala, eu não vou escutar mais nada, porque eu quero estar grudado no coração. Tem crente triste porque não tem comunhão com irmão. Diga, comunhão é com quem está do meu lado. Cutuca quem está do seu lado e fala, é tu, brother. É comunhão. É comunhão. É comunhão de corpo, aleluia. E nós precisamos crescer em comunhão. Isso é amadurecimento. Isso é crescimento. Tem crente triste porque só o líder do meu departamento vem aqui. Isso não isenta a liderança e pastor da responsabilidade que tem, mas nós nunca seremos a igreja que fomos chamados para ser nessa cidade, se não crescermos na visão de comunhão. Ora, se um obreiro for na tua casa, delegado pela liderança, irmão, você recebeu a liderança da igreja. Quem pastoreia essa igreja? O bispo Aides. Quando ele chega aqui, eu passo o microfone e peço permissão para sentar. Ele é o nosso pastor. Mas eu estou aqui em nome dele, que está lá em nome de Jesus. E assim o campo de Campinas cresce como igreja militante. Amém, amados? E é assim que a igreja cresce, senão a gente nunca vai ser o que Deus nos chamou para ser. A Bíblia compara a igreja a muitas coisas: a lavoura, a edifício, a um templo, não é? Enfim, muitas ideias. A igreja é comparada ao reino de Deus, enfim. Mas a ideia da igreja como um corpo é muito importante. Eu gostaria que você se pensasse como o ajuntamento de crente é a igreja. E esse ajuntamento, essa eclésia, essa assembleia é o corpo de Cristo. Você não é corpo de Cristo. Se estiver
na igreja, e aqui eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de grupo de pessoas que são salvas pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é denominação. Tem líder que amarra o pé do povo e bota porque tem que ser aqui. Não é, irmão. Deus me livre disso. Tem excelentes igrejas batistas, tem igrejas presbiterianas maravilhosas, tem igrejas de Deus, tem igreja de Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. É preciso ampliar a visão de igreja. Agora, a igreja como um corpo, ela é muito instrutiva, porque o texto que nós lemos diz isso, não é? Assim como somos um corpo e temos vários membros, assim também somos corpo de Cristo e cada um individualmente membro desse corpo. Então eu sou membro, eu sou um órgão do corpo de Cristo, mas para ser corpo eu preciso estar na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso ser corpo de Cristo fora da igreja. A Bíblia não ensina isso. Eu tenho que fazer parte do rebanho, eu tenho que congregar. Eu tenho que ter vida em comum com o povo de Deus. Eu tenho que ajudar se eu preciso de ajuda. Não é? Eu preciso receber ajuda se eu preciso, mas eu preciso ajudar. Não, pastor, eu não preciso, então venha para ajudar alguém. Não, eu preciso, então venha para receber ajuda. Então isso é ser igreja. E no corpo, cada um tem o seu papel. Amados, nada no nosso corpo é sem função e sem valor. Às vezes, aqueles membros mais ignorados são extremamente primordiais, são fundamentais, não é? Você está usando a unha o tempo todo, não é? Olha aqui, quando uma unha encrava, Deus me livre, é terrível. E para calçar um sapato com a unha encravada? Então às vezes você fala, olha, eu sou o menor no corpo de Cristo. Amado, não é o tamanho que determina o valor, é o desempenho da sua função. Os cílios que tem no nosso ouvido têm um papel de reter a cera, para não deixar entrar inseto, para reter a poluição. Tudo tem um significado, nada é por acaso. Então o que nós precisamos é nos encontrar. E para nos encontrar na igreja como corpo de Cristo, eu já quero ir caminhando aqui para o final. Eu gostaria que você entendesse 3 verdades. Primeiro, a igreja como um corpo, ela precisa viver em unidade, em comunhão. Porque se eu arrancar esse dedão do meu corpo, se ele perder a unidade, ele não é corpo. E o que vai acontecer? Decomposição. Entenda isso. Se você abandonar o corpo de Cristo, a igreja, você vai entrar num processo contínuo de decomposição espiritual. Heresia pura. O corpo é unidade. A Simone ficou em casa arrumando as malas. Amanhã cedo a gente vai para o simpósio, e eu deixei algumas coisas ali, mas o meu corpo veio. Não tinha como eu deixar um pé, uma mão, porque o corpo tem unidade. Onde você vai, o corpo vai. E a igreja como corpo de Cristo, ela precisa entender essa verdade. Eu preciso aprender a viver em unidade. E unidade fala de comunhão. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem amigos na igreja? Pessoas que você ama? Você tem amigo que você tem coragem de dar um ósculo, um beijo santo? Irmãos, eu tenho amigos que eu beijo. Outros eu não beijo porque não deixa, mas são meus amigos também. Um pouco sistemático, né? Ali, se beijar, desvia.
Mas você tem amiga na igreja, irmã? Você tem comunhão? Quando a gente pega aquele pão que é o corpo de Cristo, aquele cálice que é o sangue de Cristo, irmão, a gente toma em comunhão. Você tem comunhão com o povo de Deus? Ou só vem aqui, assenta e vai embora? Não fica, não abraça, não sorri, não bate papo, não combina aí. Uns vão cavalgar, outros vão pedalar, outros vão pescar, né, divino? Outros fazem tudo isso, outros vão jogar bola, outros vão prusiar, ou sei lá, mexer com computador, cada um na sua área. Outros vão para o pilates, outros vão para a academia, sei lá o que, mas a gente precisa ter comunhão, senão a gente não permanece. O corpo tem unidade, a igreja precisa de unidade. Segunda verdade que nós precisamos entender: muita gente se frustra na igreja, porque não aprende essa verdade. Qual que é a verdade? O corpo é um. Diga, mas nem todos são iguais. Irmão, cada órgão é diferente do outro. O ouvido, olha que coisa estranha, o ouvido, a orelha. Olha o nariz, irmão, para baixo, aqui para o lado, o olho para frente. Não é? Que loucura! Cada um de um jeito. O braço articula para frente, a perna para trás. Ó. Mas é corpo. É diferente. E tem gente que consegue ser tão diferente que até os olhos são diferentes. Um olha para cá, o outro olha para lá. Mas é corpo. Sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando? Ninguém aqui é igual. Tem gente que queria uma igreja só de gente igual a ele. Já pensou, Alessandro, se todo mundo fosse igual a você? Baterista. Todo mundo baterista. Todo mundo batendo aí na cadeira. Ninguém ia aguentar, todo mundo baterista, irmãos. Cada um é de um jeito. Respeita a individualidade do seu irmão. Ame ele do jeito que ele é. Pastor, mas o assunto dele é só esse. Irmão, ame-o com o assunto dele, que é só esse. Pastor, mas ele não conversa muito, irmão. Ele é introspectivo, respeite o jeito dele. Eu acho bonito porque a Bíblia chama os crentes de pedras vivas. Eu te desafio a me trazer duas pedras exatamente iguais. Tijolo é igual, pedra não. Nós não somos tijolos vivos, nós somos pedras vivas, somos diferentes, mas somos o corpo de Cristo, não é? Um dá aula, outro toca violão, o outro prega, o outro canta, o outro recepciona, o outro é um excelente cooperador, diferentes. Terceira verdade, para a gente crescer em comunhão, somos interdependentes. Alguém chama isso daqui de mutualidade. O que é isso? Um depende do outro mutuamente. Eu preciso de você, mas você precisa entender que de alguma forma, como igreja, você precisa de mim. Pastor, daquela irmãzinha lá eu não preciso não, você que não sabe. Talvez o jejum dela, a oração dela é que mantém essa igreja de pé. Talvez o pregador só é usado aqui porque tem alguém ajudando ele em oração, para que Deus dê palavras para ele quando ele abre a boca. Irmãos, nós dependemos uns dos outros. O corpo depende um do outro. Se algum órgão falar assim, eu não vou mais funcionar, o rim, o fígado, o pâncreas, todo o corpo sofre. Diga para quem está aí perto de você, você é importante no corpo de Cristo. Diga, e eu dependo de você, meu irmão. Diga, eu dependo de você. Eu dependo de você.
Ninguém é melhor do que o outro. Não é porque você é olho que você é mais importante do que o ouvido, o nariz, a mão ou qualquer órgão do corpo. Todos são valiosíssimos. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos crescer em comunhão. E eu quero realmente terminar com Hebreus 10, 25. A igreja pode ler? 1, 2, 3. O autor da carta aos Hebreus, ele exorta os hebreus, judeus convertidos ao cristianismo, ele exorta esse povo, lá no capítulo 5, preste atenção aqui. O autor dessa carta, lá no capítulo 5, ele fala: olha, vocês, pelo tanto que vocês já ouviram, deveriam ser mestres, mas vocês ouvem e não aprendem nada. Vocês parecem meninos que têm que tomar leite a vida toda. E o autor de Hebreus no capítulo 5 fala assim: eu queria trazer assuntos sólidos, substanciais. Eu queria trazer aqui assuntos escatológicos profundos, mas eu tenho que voltar nos rudimentos da fé cristã, porque vocês não aprendem. E esse povo que só ouvia, mas não aprendia, começou a parar de ir na igreja. Não, vou lá mais não, irmão, vou lá para quê? Já sei tudo, não é? E aqui eu quero abrir um parêntese para nós, pastores, para nós que usamos o altar, que cantamos, que pregamos, que dirigimos culto. Ninguém deve vir na igreja por mera religiosidade. Congregar tem que agregar. O hino tem que ter pertinência com a natureza do culto. Irmão, você quer ver um ministro de louvor desligado? É quando você está pregando sobre o Espírito Santo, fala: irmão, vamos cantar um hino aqui para terminar a mensagem. Ele vai: Pai nosso, misericórdia. Ele estava onde quando eu estava pregando? Né? Na lua, como um farol. Não, irmão, é batismo, é água, é mover, é o Espírito Santo. Então quem usa do altar tem que respeitar o tempo da igreja, e dedicar, e buscar, e estudar, e orar, e buscar em Deus. Agora, quando se vem, é preciso vir no sentido de comunhão. Aquele povo lá, os hebreus, olha só o que eles estavam fazendo: deixando de congregar. Talvez isso já passou no seu coração, não é? Congregar é unir com, é juntar, é ir no culto, é ir na assembleia. Congregar é ser igreja. No tocante à fé, você não deve ser uma pessoa solitária, porque no tocante à fé, você precisa de ser igreja, você precisa de ter comunhão, você não pode deixar de congregar. Irmãos, isso faz um mal danado. Nos dias bons, venha celebrar, nos dias maus, venha chorar. Precisa de ajuda, venha receber. Está tudo bem, venha abençoar, mas congregue. Pastor, eu estou passando luta, vem buscar o milagre, o favor de Deus. Pastor, está tudo bem, então venha agradecer a Deus, mas não deixe de congregar. Olha o que o Espírito Santo está falando para nós: não deixemos a nossa congregação. Haja o que houver, eu vou deixar uma palavra pastoral para você: não deixe de congregar. O dia foi terrível, só tive prejuízo, vem congregar. Pastor, hoje eu tive um perrengue com a minha esposa. Quem não tem? Só o solteiro. Mas o solteiro não tem alegria com a esposa. Vale a pena.
Quem não tem um dia ruim, assim, não é? Vem, irmão, pega na mão, né? Não precisa, vem do lado, mas venha congregar, adore a Deus, não deixe de estar na casa do Senhor, é fundamental. E olha o que o autor da carta diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Isso aqui me chamou a atenção. No início da igreja, alguém fala assim, no IBGE agora do ano passado, irmão, que absurdo, você já deve ter ouvido isso. Na estatística do IBGE, tem crente desigrejado, irmão, isso não é novidade não, já é costume de alguns desde o início da igreja. Tem gente ruim que não congrega. Agora eu acho interessante que João, o apóstolo, ele fala assim, saíram de nós, mas não é dos nossos, porque se fosse de nós, permaneceria. João falando daqueles que eram, mas pararam de congregar, ele diz, saíram de nós, mas não é dos nossos, porque se fosse, permaneceria. Quem é de Deus, permanece. É por isso que Jesus fala assim, olha, Pai, nenhum daqueles que me destes, eu perdi, eu não perdi nenhum, portanto, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Eu quero terminar aqui contando uma história que eu li, uma feita, do pastor Dwight Lyman Moody. Pastor Moody, ele foi visitar um irmão que parou de congregar, e ele chegou na casa desse irmão num dia frio, estava muito frio, aquele irmão estava na sala ali, ao lado da lareira, do jeito que o pastor chegou, ele ficou, o Senhor, irmão, boa tarde, pastor, tudo bem? Tá bom, tudo bem, jóia. O pastor sentou, começou a conversar com ele, e o pastor Moody falou assim, irmão, você parou de congregar conosco, você não está indo mais nas nossas reuniões. Aquele irmão disse, pastor Moody, eu não vou mais à igreja, eu vou ser crente em casa. Aliás, eu não preciso de igreja para ser crente, preciso de Jesus. Quem já ouviu isso? Pastor Moody ouviu aquilo, não falou nada, levantou-se, foi lá na lareira, pegou os instrumentos de mexer a lareira, a brasa, o carvão, tirou uma brasa viva da lareira, lá do meio, vermelhinha, e colocou em cima de uma pedra, na frente da lareira. Não falou nada, sentou e ficou olhando para a pedra. Aquele irmão ficou olhando também, falou, o que esse pastor quer com isso? A pedra vermelhinha, fora da lareira, foi ficando cinzenta, foi ficando escura, apagou e virou carvão. Aquele irmão regalou o olho, falou assim, pastor Moody, eu entendi, eu vou voltar para a igreja. Pergunta quem está aí do seu lado, irmão, entendeu? Eu quero que você fique em pé em nome do Senhor Jesus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus.